Muito bom dia, caros irmãos, caras irmãs. Que honra estar aqui mais um dia, mais uma oportunidade de estudos valiosos à luz da nossa doutrina espírita. Meu nome é Oceano Dervesque, aqui ao meu lado é Estela Onishi. Estamos aqui desejosos de fazer um estudo bacana hoje, como a gente deseja toda semana. E, na bênção do nosso Mestre Jesus, nós trazemos a nossa satisfação, nossa alegria de mais uma semana poder usufruir dessa oportunidade de veicular o Evangelho à luz da doutrina espírita de uma maneira, vamos dizer assim, esmiuçada e simples, para que todos possam compreender. Aqui está um dia tão gostoso, nessa manhã do dia 19 de janeiro de 2021, já. Eu ia falar 2020, a gente acostuma tanto, né? 2021, uma semana de muitos horizontes novos abertos à nossa frente. Estamos contentes pela chegada da vacina aqui ontem à noite aqui na nossa cidade. Enfim, está um dia maravilhoso aqui. Começou a chover umas 5 horas da manhã, mais ou menos, né? Tá, e tá um chuvisqueirinho, mas tá uma delícia que vocês não fazem ideia. Minhas boas-vindas, o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão a todos vocês que estão aqui na Rede Amigo Espírita, que estão aqui no meu perfil, me dando a alegria e a satisfação da amizade cada dia mais próxima. E vamos juntos. Obrigado pela companhia de cada um, viu? Um beijo grande para vocês. E o bom dia da Estela para nós. Bom dia! Bom dia a todos, que satisfação grande estar aqui, juntos, não de maneira física, mas aí com essas mentes todas voltadas à busca de um melhor entendimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe, para que nosso coração seja tocado, que Ele abençoe a nossa família, que a nossa família, nossa casa, nosso trabalho, possa entender a grandiosidade de ser regido, de estar aqui com uma mão muito grande em cima de nós, porque às vezes a gente perde a esperança, perde a fé por algum acontecimento, mas aí quando a gente busca esses entendimentos, esses estudos, essas correntes, assim, a gente sente o quanto que é grande participar disso, não é, Luciano? Então não percam a fé, meus irmãos. E para você que está chegando aqui hoje, pode ser que quer ver o que vai acontecer nesse estudo. Nós não vamos tentar convencer ninguém a ser espírita, mas como começamos o estudo do Evangelho novamente, sabemos que tem mais 4 anos aí pela frente, tem o início, tem a base de tudo que vai acontecer hoje, comprovando, tentando, Kardec tentou mostrar para nós o quanto que isso foi sério, né? Que esse estudo foi sério, e desmistificar muitas coisas que estão aí por vir, que você pode sofrer um questionamento, ou seu coração mesmo se questiona até hoje. Então vamos junto que vale a pena esse aprendizado. Vamos lá, então. Se vocês puderem ficar aí ajeitadinhos, quem puder ficar sentado, vamos nos concentrar, porque mente a mente aqui vai fazer uma teia muito bonita. Imagina só, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo já estudamos quando a gente entra no capítulo 27. Eles colocam as preces inteligíveis como uma grande ligação. E aí o Osiander leu o nome de tantas cidades aqui, até mesmo de países. Imagina que bonito que não deve ser da visão lá de cima, né? Assim, uma grande teia aqui no globo. Todo mundo interligado, né? Que legal, obrigado pela presença. Vale muito a pena a gente estar aqui na Rede Amigo Espírita, porque realmente ela abrange muitos polos, não é? Então vamos lá. Oi? Tá escrito aí? Tá, Magda. Ah. Pai Celestial, gratidão por estarmos aqui no seu globo, nas mãos de nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, portador de tanto amor por nós, que se dispôs até de vir aqui e deixar pessoalmente vossos exemplos de amor e palavras que até hoje não compreendemos. Mas com esses estudos e com a companhia de pessoas que querem também entender, a gente fica dia a dia cada vez mais perto da libertação de nosso espírito,
para que possamos conduzir a nossa alma aqui na terra de maneira mais agradável e mais assertiva. Mestre amado Jesus, agradecemos os benfeitores, amigos, instrutores, acompanhantes de cada lar aqui, de cada mente, de cada coração. E pedimos, Mestre, para os benfeitores amigos que querem abraçar uma causa do bem, que sabemos que vivem para isso, que esperam o tempo todo uma oportunidade de ajudar, que eles possam visitar esses lares que estão ligados nessa corrente, e que cada lar está fazendo um pedido particular. Hoje, Senhor, aqui em meu lar eu peço para a nossa amiga Magda, que vai fazer uma cirurgia hoje, trabalhadora da nossa casa, no Ailuz. Pedimos, Mestre, para as pessoas que estão com internação por conta desse vírus, o Covid-19, aqui em nossos hospitais e nos hospitais do Brasil inteiro, para as pessoas que estão aflitas em casa nesse momento, que mesmo com a sua fé, se sente abalado nas estruturas diante de tantos números que gritam em nosso coração, mais alto que nossa fé. Então nos sentimos fracos. Que eles possam ser, Senhor, abençoados nesse momento, se sentir realmente nas mãos do nosso Pai. Amado Mestre Jesus, abençoados somos agora por essa corrente de amigos encarnados e desencarnados, buscando a mesma frequência, buscando o mesmo caminho. Que possamos, Mestre, levar esses ensinamentos e essa paz que sentimos nesse momento para todos os dias que se seguem, até o nosso encontro da próxima semana. Que possamos, Mestre, ser exemplos de vosso Evangelho em nossa conduta diária. Muito obrigado pela companhia de todos. E que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, hoje o estudo é um pouco longo. Nós contamos aqui, eu li, o Sander leu, então ele passa de 10 minutos. E como é uma explicação técnica, não é cansativo depois quando a gente for elucidar, porque nós precisamos saber o que estamos estudando. Quando alguém nos questionar, como nos questionam, muitas pessoas dizem assim, o Jesus de vocês é Kardec? Foi Kardec que escreveu o Evangelho? Foi Kardec que escreveu o Livro dos Espíritos? E tantas outras perguntas nesse sentido, a gente precisa ter respostas para saber por que eu sou da doutrina espírita. Então, hoje eu não trouxe nenhuma leitura e o Oceander já vai começar o Evangelho. Exato. Então vamos lá, gente. Eu tinha programado de dividir esse capítulo aqui em 3 partes, mas iria ficar muito longo, muito demorado. Então a gente resolveu finalizar hoje. A gente começou a primeira parte semana passada e hoje, então, a gente vai fazer a segunda parte e última desse capítulo aqui, tá ok? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos aqui na introdução. Dentro da introdução, tem o segundo item, que é a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos, ou popularmente conhecido entre os estudiosos da doutrina como QEE, controle universal do ensino dos espíritos. E semana passada, eu vou ler aqui o último parágrafo que a gente leu, e depois dali em diante eu continuo até o final, tá ok? Então vamos lá. Em tais casos, que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Aconselham-se com os outros, e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim deve ser no tocante ao ensino dos espíritos, que nos fornecem por si mesmos os meios de controle. Essa foi a parte que eu li semana passada, e agora dessa semana começa aqui. A concordância no ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com um espírito embusteiro, este espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira,
na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em lugares diferentes e de maneira idêntica, se não na forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, portanto, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte, como já mostraram números exemplos. Esta unanimidade que tem posto abaixo todos os sistemas parciais surgidos na origem do espiritismo, quando cada qual explicava os fenômenos a seu modo, antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível como o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar com ele, aliás, não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos, absolutamente, como árbitro supremo da verdade. E não dizemos a ninguém, crede em tal coisa, porque nós vô-la dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre essa concordância, aliás, de ver quais os princípios sobre que essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos, pela natureza toda especial das revelações, que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de ser dado um passo, aliás, chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram, e muitos outros acreditam tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor. Somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É esse o movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos abstermos. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, se procurará o criterium da verdade. O que determinou o sucesso da doutrina formulada no O Livro dos Espíritos e no O Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada qual pode receber, diretamente dos Espíritos, a confirmação do que eles afirmavam. Se, de todas as partes, os Espíritos os contradissessem, esses livros teriam, após tão longo tempo, sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvo do naufrágio. Enquanto que, privados desse apoio, não deixaram de fazer rapidamente o seu caminho,
porque tiveram o dos espíritos, cuja boa vontade compensou com vantagem a má vontade dos homens. Assim, acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos ou dos homens, que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar, com qualquer título, um livro de sentido contrário. Suponhamos mesmo que com intenção hostil e com o fim de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses escritos, se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão desses últimos que se precisa assegurar, antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao sistema de todos, à distância da unidade ao infinito. Que podem, mesmo, todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, vindas do espaço, chegam de todas as partes do universo, e no seio de cada família os repelem vivamente? A experiência já não confirmou a teoria no tocante a esse assunto? O que foi feito de todas essas publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o espiritismo? Qual delas conseguiu, pelo menos, deter-lhe a marcha? Até hoje, não se havia considerado a questão desse ponto de vista, sem dúvida, um dos mais graves? Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir no espiritismo as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua maneira. Quem quer que tentasse fazê-lo desviar de seu fim providencial fracassaria, pela bem simples razão de que os espíritos, através da universalidade dos seus ensinos, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isso uma verdade capital. É que quem desejasse atravessar-lhe na corrente das ideias estabelecida e sancionada, poderia provocar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente, quanto menos no futuro. E resulta mais, que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina ainda não esclarecidos não teriam força de lei, enquanto permanecessem isoladas, só devendo, por conseguinte, ser aceitas sob todas as reservas a título de informações. Daí a necessidade da maior prudência na sua publicação. E no caso de julgar-se que devem ser publicadas, só devem ser apresentadas como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo em todo caso necessidade de confirmação. É esta confirmação que se deve esperar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quiser ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem, nas suas revelações, com extrema prudência. Só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. Eis porque, desde o começo, eles não disseram tudo, e nem o disseram até agora, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas que desejam colher os frutos antes de amadurecerem. Seria, pois, inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusam-se positivamente a ajudar. Os espíritos levianos, porém, pouco se incomodando com a verdade, a tudo respondem. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consequência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa num lugar, enquanto milhões dizem o contrário por toda parte, a presunção de verdade não pode estar com aquele que ficou só,
e nem aproximar-se da sua opinião, pois pretender que um só tenha razão contra todos seria tão ilógico que parte de um espírito como de parte, aliás, seria tão ilógico de parte de um espírito como de parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem jamais de maneira absoluta. Declaram tratar do assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselham esperar-se a confirmação. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que reúna, desde o princípio, todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa, e são mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade. É também inútil que eles surjam no começo, para que as ideias falsas sejam mais rapidamente desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores devem ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão pela força mesma das coisas, diante do grande e poderoso criterium do controle universal. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Não será um homem, e muito menos nós, que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos, comunicando-se sobre toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisso está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. É diante desse poderoso Areópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem de direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem, e eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto. Este século não passará antes que se brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas. Porque daqui para diante, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois predominará. E que assim seja. Comentários da Estela. Eita, gente! Nós temos o balanço geral de como se deu essas palavras que vamos estudar aqui para frente todas as terças-feiras. A opinião geral de como estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, não só, mas a doutrina dos espíritos. Então, se alguém nos abordar, como é que isso foi feito? Como é que você acredita nesse tal de Kardec? E se esse médium que trabalhava com ele era falso? Não era um só médium. Vários polos, não só da França, mas do globo. Imagina isso hoje.
Que dificuldade, a gente tem que realmente ser grato a Kardec, que, segundo, se eu não me engano, nas obras póstumas, nós vemos o depoimento de que quando foi apresentado para ele essa missão, foi apresentado também o seguinte questionamento para ele: se você não quiser, nós já temos outro preparado para fazer. Imagina, era uma trabalheira danada. E eu me encontro o tamanho da Estela aqui, eu não sei se vocês já se perguntaram aí o tamanho da missão que cada um aguenta, eu penso assim, nossa, eu não faria jamais o que Kardec fez naquela época, é muito difícil. E não só fazer, porque a gente acaba se encantando, né, com as mensagens vindas do alto, sempre houve injustiça, sempre houve falta de democracia, sempre houve e vai haver, quando chega uma verdade que é contrário à cultura que a gente vive, sempre vai haver embate. Então era muita dificuldade. E não tinha Google, e não tinha WhatsApp, não tinha nem mesmo telefone. Que complicação. E Kardec trouxe isso para nós, então. Bom, só para critério de entender um pouquinho mais, para terminar esse assunto, de uma vez por todas, pelo menos para nós aqui que estamos em 220, não pessoas, mas 220 aparelhos ligados, todos juntos, conectados nesse estudo que o Oceano acabou de ler. A gente pede desculpa por ser longo, mas a gente acabou vendo assim, se lesse metade, a outra metade ia falar mais ou menos da mesma coisa. Então, a gente resolveu, mesmo que extenso, ler ele agora. Primeiro, quando o Oceander leu para nós aqui, é rapidinho, viu, gente? Eu não vou ler tudo de novo, não. Quando ele nos leu: esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. De que futuro ele está falando? É nele que no futuro se procurará o critério da verdade. Que futuro? Será que é hoje? Poxa, foi escrito o Livro dos Espíritos em 1857 e o Evangelho em 1863. Então, estamos no futuro já? Não é desse futuro. Sabem que futuro? Minha mente, por exemplo, se apresentou, e pode ser que a sua foi apresentada em outro local. Quando lemos em Cartas de uma Morta, que a mãe do Chico apresenta a situação em que Marte está, em que Marte vive, e aí você pode olhar para mim e falar assim, para, Estela, já mandaram o satélite lá perto e não tem vida em Marte. Pois é, você aí vê espíritos? Eu não vejo esse ano assim, ó, graças a Deus eu não vejo espírito. Não, não é assim. Quem é habitante de Marte, ele já tem uma... A gente não enxerga ele. Ele vive lá em perispírito? É uma matéria muito, muito mais densa que a nossa. Pode-se falar perispírito? Talvez, não vou nem entrar nesse mérito, mas o que acontece de falar em vida futura, eu vejo lá em Marte. O pessoal já é vegano, eu não estou fazendo apologia e ao crime de comer a carne, mas nós sabemos que vamos caminhar a isso. A gente tem no capítulo, por exemplo, do Missionários da Luz, o vampirismo. Se você ler, você vê claramente que o espírito do benfeitor Alexandre explica para André Luiz que a gente vai caminhar para parar de comer carne. E quem já conseguiu agora tem uma boa conduta de não forçar o outro a parar, porque é cada um no seu momento, não é? Então, o que acontece? O pessoal já é vegano, eles usam muito pouco a boca, eles falam por telepatia, só que o mais interessante, quando se diz da doutrina do futuro, é que eles falam que tem comunicação facilmente com as pessoas que desencarnaram. Isso não é, então, uma doutrina dos espíritos sendo apresentada lá no futuro, onde hoje eu vejo mesmo religiões e filosofias, religiões, não vou falar filosofias, religiões que acreditam na vida eterna, mas acreditam num sentido tão deturpado que quando é apresentado um médium que fala assim, olha, você viu, o fulano trouxe uma carta e ali disse exatamente o que a pessoa tinha dentro do guarda-roupa, ou aquele seriado que a gente falou semana passada do médium no Netflix, não temos a menor dúvida da existência do espírito. Só que a dificuldade da comunicação aqui na Terra cria essas dúvidas aí. Bom, eu acredito em vida após a morte. Será que eu acredito? O desespero de quando a gente perde um ente querido é porque a gente vai sentir muita saudade. Eu não gosto nem de brincar, de falar como que é a dor de uma mãe perder um filho, principalmente na fase da infância.
Então, quando nós temos dentro do peito essa realidade de que eu vou sonhar com essa criança porque ela está em espírito aguardando, então eu passo o dia aqui na Terra com saudade e a noite com ela nos meus braços, isso não é um acalento? E as pessoas que vivem em Marte, então, têm essa comunicação. Isso é a doutrina do futuro. A Miriam está perguntando que livro que você está falando. Qual livro você está falando? É Cartas de uma Morta, o relato de Marte, vindo da mãe de Chico Xavier. O livro é do Chico, né? Do O Chico. livro se chama Cartas de uma Cartas Morta. de uma Morta. Quando eu citei o vampirismo, é do Missionários da Luz. E quando eu estou citando o sonho agora, é o Lar da Bênção, no livro Entre a Terra e o Céu, em que a mãe, sofrendo a angústia aqui do filhinho desencarnado, ela vai visitar ele todas as noites. Então, esse é o futuro em que o Oceano acabou de ler para nós. No segundo item que eu anotei aqui, que eu e o Oceano, a gente estuda separado, então com certeza ele anotou outros, mas eu vou tentar ser breve aqui. Quando ele lê sobre o progresso do espírito, o progresso do espiritismo, ele diz assim, ó, a experiência já não confirmou a teoria no tocante a esse assunto, que foi feito de todas essas publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o espiritismo. Qual delas conseguiu, pelo menos, deter a marcha? Gente, se nós temos hoje o pessoal que segue a Rede Amigo Espírito, são 400 mil, não é, Luciano? Aqui no Brasil que Só segue. no YouTube, 410 mil já. 410 mil pessoas seguem no YouTube. Outras pessoas que conversam comigo, por exemplo, que são evangélicos e católicos, só que diante de uma dor, de um sonho confuso, de visões que anda tendo, de escutando coisas, vendo coisas estranhas em casa, quem eles procuram? Um espírita. Por quê? Porque o espírita pode ser que dê uma resposta além da religião que ele está. Então, em número, a gente tem seguidores da doutrina, em número, só no YouTube, 400 mil. Só que, no geral, tem muita gente. Eu vejo evangélico católico falando assim, nossa, eu devo ter atirado pedra na cruz. O que significa isso, não reencarnação? Não é possível, esse marido que eu vivo aí, eu devo ter jogado ele no barranco na outra vida. Eles acreditam. Por quê? Porque todos nós morremos. Antes dessa vida, nós morremos em várias encarnações. Então, já tem gravado em nós as reencarnações, que é a grande diferença, uma das grandes diferenças das outras doutrinas. Nós acreditamos em reencarnação. Porque, às vezes, você vê um culto de um pastor, ou você vê um padre falando algo que está dentro do peito do espírita, e o espírita fala assim, esse padre é espírita. Sabe por que o padre não é? Porque ele não é reencarnacionista. Ele é cristão, e você também é cristão, então você se identifica com essa mensagem. Gente, eu adoro escutar os pastores, eu dou muita risada com o Cláudio Duarte, com a Thalita Pereira, eu adoro eles, gosto muito. Então, por quê? Porque eles falam a mesma língua que eu, eles só não acreditam em reencarnação. E precisam acreditar para ser uma pessoa boa? Não. Mas o que você faz com a sua verdade? Você exemplifica. Onde? É aqui nas atitudes, você não vai ficar forçando ninguém. Porque quem está indo contra não conseguiu frear a marcha do progresso do espiritismo. E é daqui para frente, gente. O que mais a gente encontra aqui no terceiro tópico que eu anotei? É bom ter quem contesta, porque olha só, por maior, deixa eu ver se é aqui mesmo. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa e são mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade. Olha só o que eles trazem para nós. Sabe essas pessoas que lutam contra o espiritismo? Deixe elas lutarem. Sabe por quê? Porque elas fazem ressaltar a verdade. Chega uma pessoa em você e diz assim, ó, essa história de espiritismo, isso tudo é uma bobagem. O que você vai falar para ele? Você vai brigar? Falo, não. Falo, então tá. Leia a minha bobagem. Pegue aqui o livro dos Espíritos, ou pegue aqui o Evangelho, me apresenta uma bobagem daquela assim, ó, bem grande. O que vai acontecer? Eu vou dar um relato da minha cunhada aqui, sem nomes. Ela deu para um amigo protestante dela. Primeiro ela deu Paulo Estevão, né? Um romance trazido pelas mãos de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. Um dos romances mais belos, acho que, da história da humanidade.
E aí ele leu e ficou assim, nossa, foi escrito por um espírito. Ah, não acredito que foi escrito por um espírito, não. O cara teve uma imaginação fértil, pegou uns dados ali, que até hoje historiadores pegam mensagens ali que Chico trouxe, sem o menor conhecimento do menininho que estudou até o 4º ano, e hoje eles estão vendo a veracidade disso na história. Bom, esse fato lindo. Aí o que ela deu para ele? O livro dos espíritos. E o que ela fez com ele? Embananou a vida do moço. Embananou, Luciano. Porque ele foi ler o livro dos espíritos, tentando falar, essa história de espiritismo. O que ele fez? Ele devorou o livro dos espíritos. Tentando buscar algo que contradizesse o coração dele. Porque você tem que ler essas obras com o coração. Ah, está escrito aqui reencarnação. Não acredito. Não, leia de maneira cristã. Então, se alguém for te contestar, dá de presente. Fala, olha, eu não sei provar para você, porque eu não sei provar que é bom para mim. Não está aqui dentro do meu peito, é bom para mim o espiritismo. Como que eu vou provar? Primeiro eu exemplifico. As pessoas vão ver no oceano e falar, esse tal de oceano é espírita. Vamos ver o que ele carrega. A conduta dele está carregando uma boa conduta cristã. Então ficou interessante. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. O que o oceano vai fazer? Vai ficar tentando? Ai, gente, que preguiça, preguiça. Dá um livro para a pessoa. Pronto. Então, quem luta contra o espiritismo está ajudando o espiritismo, como foi claramente visto no Auto de Fé, em 9 de outubro, quando eles queimaram todas as obras. E aí o que fez? Deu uma curiosidade no mundo. E isso daí tá bem bonito ilustrado no filme de Kardec. Quando eles vão na praça e queimam as obras. Eu vou tentar para fazer ilustrar para vocês. Quem não assistiu o filme, quem assistiu vai lembrar desse momento. Queimou as obras. Então fez eles fizeram bem ilustrado no filme assim, ó, um foco de luz vindo daquela fogueira. Aí aquela fogueira fez assim no mundo, porque o pessoal ficou curioso, por que queimaram? Peraí, se tem um povo ali falando de espírito, incomodou o clero, quem mandava na época, alguma coisa tem. Nossa, que legal, hein, gente? E para terminar, aqui, ó, a opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se torna de todas as opiniões individuais, ela se forma. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem e eis aí um novo revés para o orgulho humano. Ou seja, porque vem aquele ditado assim, a voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus veio trazida por muitos médiuns e muitos espíritos. E aí nós tivemos aquele em que somos gratos, o codificador, que pegou e comparou várias mensagens vindas de todos os cantos. Por isso, que quando você receber uma mensagem de um médium, ou quando no WhatsApp mesmo, né, Luciano, a gente vê muito assim, chegar aquelas mensagens, né, de olha, o mundo está em trevas. Por exemplo, quando chegou o coronavírus, você acha que o mundo ficou em trevas? Ficou em trevas pelo nossa falta de fé, criou uma massa de treva em cada mente. Porque nunca estivemos tão observados quanto agora. Todo mundo doentinho. O que você faz com seu filho quando ele está doente? Você não pega ele mais no colo? Você não dá mais beijo? Você não dá mais carinho? Não é verdade? Você que é mãe, você que é pai, ou você que é tio, não fica todo mundo preocupado com aquela criança? O que você está achando que está acontecendo com a humanidade? Os espíritos, os anjos nos amam, Jesus nos ama, eles estão aqui, ó, olhando a gente, mas a enfermidade está sendo necessária. Então, quando vem uma mensagem ruim falando que a gente tem um problema aqui, um problema ali, vê se essa mensagem está vindo de outros polos. Não, a mensagem que veio, por exemplo, no coronavírus, que eu acredito ser real, as mensagens que chegam são de esperança e fé. Esperança e fé, esperança e fé, o tempo todo. E aí vem uma ali que foi pelo médium Divaldo, e muitas vezes é mentira a ponto do Divaldo ter que colocar a cara ali, gravar um vídeo e falar, gente, eu não escrevi essa mensagem. Aí vem assinada Bezerra de Menezes. Gente, vamos falar a verdade? O Zé, o Paulinho, o João, o Marcos, qualquer um pode assinar Bezerra de Menezes. E aí dissemina isso no WhatsApp. Olha a mensagem do Bezerra, falando que estamos em trevas. Por favor, é uma mensagem, não. Se todo mundo está falando em treva, então, pelo amor de Deus, dá medo mesmo. Isso aqui, olha, isso daqui, trazido por nós, não é Kardec.
Não foi um médium que trabalhou com Kardec. Isso aqui, trazido para nós, foi um grande presente de muitos e muitos espíritos que se esforçaram ao mesmo tempo, combinando a mesma mensagem, trazendo para nós essa maravilha. Então, isso é o espiritismo, não é, Alexandre? Pois é. Agora o Sandro anotou 200 anotações que eles vão falar para vocês, gente. Não, eu vou resumir aqui, porque o nosso tempo não dá, né? Já foi. Senão já demora muito aqui, a gente não pode passar aqui, a gente passa sempre de 1 horinha. Mas, enfim, hoje, para resumir, é só uma abordagem que Kardec deu, dando uma descrição da parte científica, da metodologia, de como foi aplicado o estudo, como foi aplicada essa análise muito criteriosa, absolutamente científica, totalmente desapaixonada da parte de Kardec, da parte do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um grande cientista, um indivíduo extremamente intelectual, um poliglota, um homem respeitadíssimo na França toda. Não poderia vir de pessoa mais preparada do que ele. Toda essa análise, esse estudo, essa pesquisa de campo muito vasto para poder trazer a concordância do ensino dos espíritos. Para poder ficar uma coisa bem clara, assim, o que isso tudo quis resumir? Qual que é o resumo disso tudo, aliás, desse controle universal do ensino dos espíritos? Eles estão nos informando que quando uma informação parte de uma mente apenas, ou seja, de um indivíduo apenas, de um médium apenas, é possível que ocorram aí os chamados ruídos, interferências, obsessões. É possível que essa pessoa esteja ali tentando divulgar muito do seu íntimo, muito da sua opinião particular. Então, por mais que a informação possa ser absolutamente maravilhosa, ela pode sofrer interferências. Agora, quando vem a informação de várias partes do globo, como disse aqui o texto, de mais de 1.000 centros espíritas espalhados no mundo inteiro, de 1.000 instituições, de 1.000 organizações espíritas, portanto, podemos dizer que no mínimo 1.000 médiuns diferentes, a informação ganha muito mais relevância, ela passa a ter muito mais força. Porque quando se encontra essa concordância, essa unanimidade de ideias, passa-se então a, obviamente, entender que aquela é a verdade. Agora sim, eu falo isso sempre, já falei isso aqui outras vezes, que é muito perigoso quando a gente dá ouvidos para um médium apenas. Por mais que ele seja conhecido, consagrado, famoso, por mais que ele tenha escrito tantos e tantos livros, a questão é preciso sempre passar pelo crivo da razão e especialmente, não só da concordância, da universalidade dos espíritos, mas especialmente, quero deixar aqui em destaque isso, é preciso passar pelo crivo da lei de amor de Jesus. Se passou pela lei de amor de Jesus, existe uma grande possibilidade daquilo ser real. Agora, informações sensacionalistas, mensagens, como a Estela disse, que trazem aí cunho absolutamente aterrorizante, isso não pode ser uma informação vinda de espíritos sérios, de pessoas que estão engajadas na propagação do bem de todos. Então, quando você ouvir aí, como eu recebi essa semana, alguns áudios dizendo assim, por exemplo, da vacina, que vai provocar mutações, e vai não sei o quê, e vai instalar chip dentro de nós, e por aí fora. Gente, é muita teoria da conspiração demais, né? Será mesmo, então, que o mal está vencendo? E eu fico mais estarrecido quando eu vejo esse tipo de informação vindo de pessoas que são religiosas. Tão sério, né? São pessoas que divulgam o evangelho, mas parece que não entenderam ainda que coisas ruins não merecem comentário. Já dizia o próprio André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. Obviamente que nós aqui não vamos deixar que a cegueira tome conta de nós, nem que a gente passe batido pelos erros do mundo, pelos equívocos, pela problemática do mundo. Nós estamos aqui sendo orientados a sermos alienados e instalar em nós somente verdades ilusórias ou um otimismo fora da realidade. Não, não é esse o contexto. Mas assim, é preciso fazer uma análise dentro de você mesmo. Gente, tem muita teoria aí que ela aparentemente está tentando nos defender,
Só que ela traz por trás uma, uma tensão, sabe? Uma angústia, um medo, uma incerteza do futuro. É aí que os malfeitores querem que a gente chegue. É nesse nível aí. Eles querem que a gente diminua a nossa sintonia, comece a achar que está tudo perdido, que esse mundo está um caos, que nós estamos sendo dominados, que forças extraterrestres vão invadir aqui, vão tomar o nosso planeta, vão matar todas as crianças, nós vamos ser chipados e vamos... Nossa, gente, pelo amor de Deus. Nós temos Jesus aqui cuidando desse planeta. Não é o Zé da Silva ali, não é o presidente, não é o governador, não é o presidente de tal país, não, que domina esse mundo, não. Aqui quem comanda é Jesus. Então vamos fazer a nossa parte, óbvio, não vamos deixar tudo na mão de Jesus, não é porque deixar tudo na mão dele, ele aguentar, ele até aguenta, mas não é para isso que nós estamos aqui, nós temos que fazer a nossa parte. Jesus já fez a dele, está fazendo a dele brilhantemente. Mas assim, para finalizar esse estudo de hoje, que a nossa hora que já está terminando, os Espíritos fazem questão de trazer para nós a afirmação de que para que então tenha veracidade e tenha crédito, qualquer tipo de informação, é preciso que haja uma concordância. É preciso que haja um entendimento cristão dentro das afirmativas. Outra coisa interessante que Kardec destaca aqui, quando a coisa não é boa, mesmo que ela seja divulgada pela imprensa, que ela tenha uma grande abrangência na sua divulgação, uma grande publicidade em torno dela, se não for algo relevante e bom, vai cair por terra, vai durar pouco. Assim acontece com os sistemas do mundo. Observem que todo tipo de ideia, e não vou nem falar da questão somente religiosa, vamos ampliar um pouquinho mais aí para o campo político, para o campo das filosofias, para o campo das análises psicológicas. Tem coisas que surgem e aparentemente são mirabolantes, são maravilhosas, são sensacionais, mas aí passado um certo período de experimentação daquele fato, se ele não for bom, se ele não for consistente, se ele não for concreto, se ele não tiver bases sólidas, ele cai por terra. Quantos sistemas a gente viu cair por terra? O nazismo, por exemplo, que foi feito vamos dizer assim, uma hipnose coletiva dos alemães, né, na década de 30, 40, que queriam que predominasse, então, a sua raça ariana e tudo mais. Quer dizer, caiu por terra, foi eliminado. Hoje é crime. Se você fizer apologia ao nazismo, você é considerado um criminoso. Então, as ideias, para terem consistência, elas têm que estarem perdurando. Tudo que você percebe que começou, parecia maravilhoso e acabou, pode ter certeza que era furado. Ou então foi bom naquele momento para poder fazer a humanidade aprender algo com aquilo, mas passou. A gente vê sistemas políticos que faliram, que caíram e que dificilmente retornarão. O avanço do progresso é avassalador, não tem como ser freado. E todas as dificuldades, todos os equívocos, todos os crimes que a humanidade cometeu foram pertinentes para o nosso adiantamento. Como disse Jesus, os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem vier os escândalos. Então, que nós tenhamos esse tipo de consciência. Então, não adianta ter imprensa, não adianta ter mídia forte em cima de uma ideia. Se ela estiver combatendo algo bom, não vai conseguir. E se ela estiver divulgando algo ruim, não vai durar muito tempo também. Outra coisa bacana é de saber que as verdades são reveladas gradualmente. Quer dizer, pode ter alguém que chega e fala assim, mas espera aí, por que o Espiritismo já não fala, por exemplo, quem é Deus? Onde ele está? Quero saber. Onde está Deus? Calma, disseram os Espíritos. Não tem compreensão. Você não tem compreensão, você não tem ainda capacidade ainda de entender isso. Tudo ao seu tempo, conforme você for melhorando moralmente, for adquirindo mais capacidade intelectual, junto com capacidades morais elevadas, aí você vai saber quem é Deus, onde ele está, como é que é o sistema dele, como é que foi feito esse mundo, como é que o universo funciona e etc. Mas tudo ao seu tempo. Então não é porque tem uns afobados, diz aqui o texto, que os espíritos vão ficar aí querendo satisfazer os afobadinhos, não.
Ah, não, se fosse verdade esse negócio de espiritismo, já falava logo quem é Deus aí. Se não, não fala é porque eles não sabem, se eles não sabem é porque não tem nada de verdade. Então, essa é a opinião dos afobados. Os espíritos superiores não estão afim de satisfazer quem é afobado. Eles dizem assim, olha, se você tiver paciência, você vai aprendendo gradualmente. Assim como quem está na terceira série tem que ter paciência de estudar a terceira série. Não adianta você querer saber a matéria da oitava série, do primeiro colegial. Você está na terceira ainda, faz primeira terceira, depois você pula para a quarta, depois para a quinta. Logo você está lá no terceiro colegial, fazendo faculdade, por aí fora. Mas assim, é assim que funciona. É um passo de cada vez. E é assim Kardec trouxe para nós essa maravilha. Eu queria fazer uma observação depois desse comentário. Outra coisa bacana aqui é que fala no final aqui que a opinião universal eis, portanto, o juiz supremo. Quer dizer, a opinião tem que ser universal, tem que vir de todos os lados. Aquele que pronuncia em última instância, né, é a verdade universal. Ela se forma de todas as opiniões individuais, ou seja, tem várias opiniões, mas tem que haver uma concordância. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Quer dizer, todo mundo que estiver nadando na contramão vai ser varrido pela onda. E todo mundo que estiver querendo que a sua ideia se sobreponha às coletividades, e se for uma ideia que contradiga as coletividades, esse tipo de individualidade, de orgulho, de vaidade, geralmente, no indivíduo que prega aquilo, vai cair por terra. Portanto, digo para vocês um negócio: não percam tempo tentando combater tal médium, porque ele escreveu tal coisa que você considera contradita. Deixa o tempo vai dizer qual que é a verdade. Não fique entrando em atrito, não. Não briga com ninguém, não. A gente vê isso às vezes acontecendo, do fulano falando do ciclano falando do fulano, que ele falou isso, escreveu aquilo, aquilo não está no evangelho, aquilo. Calma, deixa o tempo. Se para você não serve, pronto, aquilo já perdeu um pouco de força que você não está aderindo. Agora não vale a pena perder tempo combatendo, não, entrando em atrito, deixa para lá. Segue o teu caminho, divulga aquilo que você acredita, segue aquilo que você acredita e não se preocupe com mais nada. Não estamos aqui para sermos defensores da doutrina, porque ela por si só já está defendida pelas verdades supremas vindas do alto. Ela já tem a chancela de Jesus, não precisa de combatentes, não precisa de que nós peguemos em armas. Hoje em dia as armas estão nas redes sociais, né? A gente bombardeia as pessoas com as metralhadoras verbais escritas. Então não entra em guerra, não. É uma guerra que nós não vamos vencer. Essa é uma, vamos dizer assim, uma disputa do mal contra o bem, mas o mal tem uma força de fogo de palha. Ele pega fogo rápido, parece uma grande labareda, mas muito em breve já se extingue. Não é que nem uma brasa, que nem um carvão, que fica ali aceso, às vezes ali horas, às vezes ficam 24 horas aceso aquele carvão. Espiritismo é carvão, o mal é fogo de palha. E tudo a seu tempo, como no Livro dos Espíritos, em 1857, quando Kardec ficou perguntando muito de Deus, e é uma das maiores curiosidades nossas, né? Eles chegaram um momento que falou, chega, a gente vem aqui para trazer mensagens para que você possa usar mecanismos de melhora de conduta aí na Terra. Então, a gente fica com aquela mensagem, né, a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Aí, passa 100 anos aí para frente, Chico Xavier, mais ou menos, em meados de 100 anos, lá para 1950, 1957, 100 anos depois, Emmanuel escreve que a maior representação de Deus na Terra é o Sol. E aí a gente, ainda mesmo assim, hoje, aí vamos colocar mais 100 anos, dá mais, Luciano, 1957, não deu 100 anos ainda. Se você fala para a pessoa que o Sol é a maior representação de Deus na Terra, ele fala assim, não, mas o Sol queima. Mas o Sol, gente, o Sol aquece, o Sol ilumina, o Sol dá vida. É o que Emmanuel colocou para nós, a maior representação de Deus na Terra. O Sol é luz, não é? Que bacana saber disso. O que vai vir daqui 100 anos? Eu não sei, mas sempre vai ter quem contesta. Então, é tudo no seu tempo, porque se tivesse
havido todas as informações desde a época de Jesus, a mensagem de Jesus nem ia muito para frente, porque ia ser assim um místico, não é verdade? Pois é. Se Jesus tivesse vindo antes, teriam matado ele no ninho ali, vamos dizer assim. Não ia dar nem dar tempo dele falar nada. Ele conseguiu ficar 3 anos evangelizando, sabia? Muita gente tem dúvida em saber quanto tempo Jesus evangelizou. Óbvio que, e como ele era Jesus, desde menino ele já, né, conversava com os sábios e tal. Mas assim, o evangelho mesmo, as observações feitas da prática de vida de Jesus aconteceram especialmente nos seus 3 últimos anos de vida, ou seja, dos 30 até os 33 anos de idade. Quando ele contratou testemunhas, né, que são Pois os é. apóstolos. Foi a melhor imprensa que teve foi a visualização dos apóstolos, daquilo que ele fez, principalmente, daquilo que ele falou. Semana que vem, então, vamos ao terceiro item da introdução do livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai começar, então, com notícias históricas. Olha lá, ó. Vamos falar dos samaritanos, tá vendo aqui, ó? Depois vamos falar dos nazarenos, falar dos publicanos, todo mundo quer saber. Quem que é esse pessoal aí? Aqui Kardec trouxe a descrição de toda a nomenclatura ditada no Evangelho, na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Ok? Vamos então para nossas reflexões, para a nossa oração final, convidando a todos para a nossa prece aqui de encerramento. Depois vem os recadinhos finais, uma alôzinha aqui especial para o pessoal que está aqui nos acompanhando. E a gente finaliza o nosso estudo de hoje agradecendo mais uma vez por estarmos juntos nessa terceira edição do nosso Evangelho na Rede, aqui na Rede Amigo Espírita, e trazendo a satisfação de começar o ano, começando o Evangelho. Você vê, foi muito bacana essa coincidência aí, ou não, né? Não acreditamos em coincidência, mas a palavra existe, vamos usar ela então. Mas é uma honra ter vocês aqui conosco. Vamos para a nossa prece, lembrando aqui, se você tiver com o seu copo com água para ser fluidificado, esse é o momento em que a espiritualidade vai utilizar os recursos em teu benefício para trazer equilíbrio orgânico, espiritual, psicológico. Coloca individual para aquele ente querido que não está aí. Isso. Também. Tem algum parente teu aí da tua casa que está com alguma enfermidade específica? Coloca um copinho separado, uma garrafinha de água para ele, para não misturar com a sua, que o seu caso é diferente. Então a gente recomenda assim, pegue um copo, pode tampar o copo, tá, gente? Vai cair uma mosca aí dentro, alguma coisa, então tampa, não precisa... Ah, mas tem que deixar destampado, senão os espíritos não conseguem jogar. Gente, os espíritos eles passam por paredes, tá? Eles não têm problema nenhum em passar por uma tampinha de um copo aí, tá? Uma tampinha de uma garrafa, não tem problema nenhum. Vamos lá. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, te agradecemos e te abençoamos por mais essa oportunidade, por mais esse dia de esclarecimentos da nossa doutrina tão edificantes, que nos fortalecem na busca pelo entendimento real e verdadeiro. Quero abençoar, Senhor Jesus, sob a tua permissão, e te pedindo para que fortaleça a todos nós nessa caminhada terrena, ladeando contigo os passos em direção à fraternidade universal, ao desejo de unicidade, de união entre os povos, que possam ser quebrados, mestre. Essas amarras do individualismo, do egoísmo, do partidarismo, dessa separação que faz com que a nossa jornada seja mais cansativa, mais demorada, mais morosa, que todos do nosso planeta possam compreender que somos todos irmãos, que pelo menos de nossa parte, aqui envolvidos nessa singela prece, possamos não mais entrar em discussões estéreis, com ironias, com deboches, com malignidades na palavra, que isso acaba nos envenenando imediatamente. Que possamos, Senhor Jesus, nos entender e nos compreender e nos aceitar como coletividade. Que possamos nós sermos construtores de pontes e destruidores de muros. Senhor Jesus, estamos felizes por ter chegado a nossa tão sonhada e almejada vacina contra esse vírus que ceifou muitos de nossos irmãos,
que possamos abençoar todos os cientistas e médicos e todos os profissionais de saúde desse mundo que trabalharam e trabalham arduamente para que se equilibre essa problemática que estamos vivendo dessa pandemia mundial. Queremos abençoar todas as pessoas que estão com essa enfermidade. Peço licença aqui para falar do nosso amigo Alcântara, aqui de São José do Rio Preto, que está hospitalizado e que nós desejamos muito que ele possa ser restabelecido plenamente, o quanto antes. Temos observado nele uma melhora significativa, e não só dele, a todas as pessoas que estão com essa enfermidade e com outras também, até com dificuldade para tratá-las por conta da superlotação dos hospitais, pessoas com outras enfermidades, com dificuldades aí de buscarem um tratamento. Sejam todos abençoados e tenham suas dores eliminadas, se possível, ou então, pelo menos, atenuadas. Pedimos também saúde para nós, Senhor Jesus, para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para a nossa família, para a nossa sociedade de maneira geral, para o ambiente em que vivemos, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Quero abençoar, Senhor, todas as pessoas que estão conosco aqui ao vivo. Aquelas que vão nos assistir em outro momento também sejam abençoadas. Que possamos cada dia mais nos aproximarmos não só da parte teórica dos teus ensinamentos, mas especialmente que tenhamos a força de nos livrar daquela carapaça de velho homem e que nós possamos eclodir como um novo indivíduo preparado, que pratica o evangelho, que age de maneira que não fira os seus princípios morais, que não tenta esconder qualquer tipo de erro da própria consciência, que possamos ter a consciência em paz de que estamos fazendo o melhor hoje e sempre. E te pedimos, Mestre, permissão para estarmos aqui na próxima semana, realizando esse estudo com todo o nosso empenho, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. Na tua bênção, Mestre. Abençoe a nós todos, aos amigos espirituais, nossa gratidão, e a Deus, nosso maior amor, o nosso Criador, nosso Pai, a nossa reverência, e que assim seja.